Nesta aula de hoje, iremos falar sobre métodos de análise de circuitos elétricos. Então vamos começar com a análise nodal. Na análise nodal, estamos interessados em encontrar as tensões dos nós. Dado um circuito com N nós sem fontes de tensão, a análise envolve as três etapas a seguir. Selecione um nó como referência, vou atribuir tensões V1, V2, Vn-1 aos N-1 nós restantes. Então, cada nó vai ter uma tensão V1. Obviamente, os nós onde eu não sei a tensão, né? As tensões são medidas em relação ao nó de referência que eu vou colocar. Aplique a lei de Kirchhoff das correntes a cada um desses N-1 nós que não são de referência. Use a lei de Ohm para expressar as correntes nos ramos em termos das tensões nodais. Resolva as equações simultâneas resultantes para obter as tensões nodais desconhecidas. O primeiro passo da análise nodal é selecionar um nó como nó de referência ou nó base. O nó de referência é comumente chamado de GND, chamado de terra. Como que eu vou expressar? Eu vou colocar estes símbolos aqui no circuito, qualquer um deles. Então, eu vou ter um circuito, tem uma fonte, um resistor e um resistor. E o nó de referência eu vou colocar aqui, ó, este aqui é o meu nó de referência. Então, botei o símbolozinho terra. Ou eu vou colocar aqui um símbolozinho para baixo. Ou ainda, se eu quiser, coloco este símbolo aqui. O mais comum que eu costumo utilizar é esse aqui, o símbolo do terra. Assim que escolhemos o nó de referência, atribuímos designações de tensão aos nós que não são de referência. Então, neste ponto, eu coloquei qual que é a minha referência aqui embaixo. E nos demais nós, neste e neste, eu vou colocar as tensões V1 e V2. Vamos lembrar que a corrente ela vai da tensão maior para a tensão menor. Ou seja, a corrente é tensão do lado maior menos a tensão do lado menor dividido pela resistência. Isso vem daquela ideia que já comentamos, que a corrente vai do positivo para o negativo, ou seja, da tensão maior para a tensão menor. Houve uma perda ali de energia nessa corrente. É neste formato aqui que temos a tensão no resistor e neste resistor positivo, negativo, neste formato aqui. Faltou um resistor apenas, que é este que se encontra aqui. Agora iremos analisar as correntes que saem e que entram nos nós. Exemplo, calcule as tensões nodais do circuito mostrado na figura A, que é essa figura aqui abaixo. Então aqui nós temos dois nós que já foram indicados. A única coisa que eu vou fazer é indicar as tensões. Então, a corrente vai de cima para baixo, tem o mais, menos, mais, menos, mais e menos. Vamos começar analisando o nó V1. Como eu faria a análise do nó V1? Tem correntes que entram e que saem. A primeira corrente que entra, que eu vou considerar aqui, vai ser essa corrente de 5 amperes. Então, temos 5 positivo entrando. Saindo, temos I2 e I3, isso igual a zero. Tanto esta corrente quanto esta corrente eu vou substituir I por V sobre R. Quem que é a tensão aplicada aqui na resistência de 2 ohms, que seria I3? É V1, então a corrente vai ser V1 dividido pela resistência de 2, não é isso? Logo, eu vou realizar essas trocas nesta equação. Então, temos 5 menos, quem é I2? I2 é V1 menos V2 dividido por 4. V1 menos V2 dividido por 4. Enquanto I3 vai ser V1 dividido por 2, menos V1 dividido por 2. Isso é igual a zero. Agora vou tirar o mínimo aqui é 4. 4 vezes 5 temos 20, menos V1 mais V2, que menos multiplica menos, menos 2V1 igual a zero. Nossa primeira equação vai ser 20 menos 3V1 mais V2 igual a zero. E o nó V2. Nós temos correntes aqui também que entram e que saem. A primeira que entra que estamos analisando é 10 amperes aqui de 4. Saindo temos I1 que vale 5. E entrando temos I2 e saindo I5. Isso igual a zero. Não tem mais correntes que entram e que saem. I2, nós já sabemos quem que é I2. Quem é I2? V1 menos V2 sobre 4. E 5 vai ser V2 sobre 6. Então, temos aqui 5 mais V1 menos V2 dividido por 4, menos I5, que vai ser V2 dividido por 6. Isso vai ser igual a zero. O mínimo múltiplo comum aqui vai ser 12. Então, temos 60 mais
3V1 menos 3V2 menos 2V2 igual a zero. Ou seja, 60 mais 3V1 menos 5V2 igual a zero. O que nós vamos fazer agora é resolver esse sistema de equações. Eu tenho primeira equação aqui e segunda equação aqui. Então, 20 menos 3V1 mais V2 igual a zero. 60 mais 3V1 menos 5V2 vai ser igual a zero. Vou ver este sisteminha aqui. Aqui, então, eu vou somar essas duas equações, resultando em 80 menos 3V1 mais 3V1, 0 mais 0, menos 4V2. Então, vai sobrar V2 e 80, que nós vamos ter que V2 vale 20 volts. Eu vou substituir o valor de V2 nesta equação aqui, resultando em 20 menos 3V1 mais 20, que eu já substituí, igual a zero. Ou seja, V1 vai ser igual a 40 terços. Ou V1 vai ser igual a 13,33 volts. Então, estas são as duas tensões do circuito. Vamos para um exemplo. Calcule as tensões nodais no circuito mostrado na figura. Nessa figura aqui nós temos 3 nós, 1, 2, 3. A referência já está colocada. Então vamos ter o nó V1, V2 e V3. As correntes já foram distribuídas. Não precisem se preocupar com o sentido da corrente. O que importa é estar em coerência o sentido da corrente com a tensão nas resistências. Ou seja, se a corrente 1 vai da esquerda para a direita, temos positivo aqui e negativo aqui. Ou seja, a corrente vai do mais para o menos, do lado de maior tensão para o lado de menor tensão. O mesmo acontece aqui, aqui e aqui. Vamos analisar primeiro o nó V1. No nó V1 temos a corrente 3 amperes chegando, I1 saindo e X saindo. Então temos 3 menos, quem que é a corrente I1? O lado do mais menos o lado do menos. É V1 menos V3 dividido por 4. E o Ix, a mesma coisa. Nesse caso, teremos V1 menos V2 dividido por 2, isto é igual a zero. Então, aqui nós temos I1 e aqui nós temos o Ix. Lembrando sempre que estamos usando corrente é igual a tensão dividido por resistência. Reorganizando esta equação, chegamos em 12 menos 3V1 mais 2V2 mais V3 igual a zero. Esta é a nossa primeira equação. Analisando o nó V2, nós temos Ix entrando, I3 saindo e I2 saindo. Então vamos começar por Ix, que já temos até escrito em cima. Vai ser V1 menos V2 dividido por 2. Positivo porque está entrando. Saindo temos I3. Quem que vai ser I3? O lado do mais, que é V2, menos o lado menos, que é 0 volts, dividido pela resistência de 4 ohms. Então, menos V2 dividido por 4. E I2 saindo vai ser V2 menos V3 dividido por 8, isto igual a zero. Resolvendo essa equação, temos menos 4V1 mais 7V2 menos V3 igual a zero. Esta é a nossa segunda equação. Analisando o nó V3, nós temos I2 entrando, I1 chegando e 2Ix saindo. I2 vai ser V2 menos V3 dividido por 8. I1 vai ser V1 menos V3 dividido por 4. E o Ix vai ser menos, porque está saindo, 2 vezes o Ix que nós encontramos aqui em cima. V1 menos V2 dividido por 2, isto vai ser igual a zero. Então, só relembrando, aqui vale X, já fiz esta substituição. Resolvendo esta equação, temos 2V1 menos 3V2 mais V3 igual a zero. Esta é a nossa terceira equação. Nós vamos resolver este sistema formado pelas três equações e nós vamos chegar como resultado V1 igual
a 4,8 volts, V2 igual a 2,4 volts e V3 igual a menos 2,4 volts. Quando eu tenho fontes de tensão, eu tenho um caso especial. Aí eu vou ter um supernó. Por quê? A tensão que está aqui V2, ela é 5 volts maior do que a tensão em V3. Eu não preciso colocar correntes que entram e que saem, até porque a corrente que passa aqui é a mesma. O que eu tenho vai ser, de V3 para V2, um acréscimo de 5 volts nesse caso. Isso é um supernó. Ele é formado envolvendo-se uma fonte de tensão, seja ela dependente ou independente, conectada entre dois nós que não são de referência e quaisquer elementos conectados em paralelo com ele. Vamos fazer um exercício, então, com um supernó. Neste circuito aqui, o supernó vai ser quem? Todo mundo compreendido aqui em paralelo com esta fonte e entre V1 e V2. Vou apenas colocar agora as correntes que entram e que saem. Vou colocar a corrente aqui saindo e logo as tensões serão positivo, positivo e negativo. Analisando o supernó, vamos começar pela fonte de 2 amperes entrando em V1, ou seja, 2 amperes. Tenho a corrente que passa no resistor de 2 ohms saindo, então tem menos V1 dividido por 2. Agora eu vou analisar direto o lado do V2. Eu vou ter menos V2 dividido por 4 e menos 7. Tirando o mínimo aqui que vale 4, temos 8 menos 2V1 menos V2 menos 28 igual a 0. Ou seja, 20 mais 2V1 mais V2 vai ser igual a 0. Só que, quem que vai ser V2? V2 ele vai ser igual a V1 mais 2 volts, porque o V2 ele tem o potencial 2 volts a mais do que V1. Então, fazendo essa substituição, temos 20 mais 2 V1 mais V1 mais 2 igual a 0. Ou seja, 3 V1 vai ser igual a menos 22 dividido por 3, ou seja, V1 vai ser igual a menos 7,333 volts. E V2 sai daqui, V2 vai ser igual a menos 5,333 volts. Vamos para a análise de malhas agora. A análise nodal aplica a lei de Kirchhoff das correntes para encontrar tensões desconhecidas em dado circuito, enquanto a análise de malhas aplica a lei de Kirchhoff das tensões para determinar as correntes desconhecidas. Essa não é tão genérica quanto a análise nodal, porque é aplicável apenas a um circuito que é planar, que pode ser desenhado em um plano, sem nenhum ramo cruzado entre si. Então vamos aplicar em circuitos planares que nós conseguimos colocar apenas em um plano. Vejam, este circuito aqui de cima eu consigo colocar num plano embaixo. Então, esse circuito de cima, a representação dele está aqui embaixo. Agora, este circuito da direita já é um pouco mais complicado, eu não consigo planificar ele. Neste caso, a análise das leis de Kirchhoff das tensões deixa a desejar. A malha é um laço que não contém nenhum outro laço em seu interior. Então, vamos para a etapa da determinação de correntes de malha. Eu vou atribuir correntes de malha I1, I2 até IN às N malhas do circuito. Eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões a cada uma dessas N malhas. Vou usar a lei de Ohm para expressar as tensões em termos de correntes de malha e vou resolver as N equações simultâneas resultantes para obter as correntes de malha. Então, neste caso aqui, tem duas malhas. Eu vou colocar esta malha com o nome de I1 e essa segunda malha com o nome de I2. Onde esta malha percorre, eu coloco corrente I1. Onde esta malha percorre, eu coloco corrente I2. Na interseção destas duas malhas, vai ser a combinação das duas. Vejam, aqui eu tenho uma corrente descendo I1 e aqui eu tenho uma corrente subindo I2. Ou seja, I3 vai ser igual a I1, porque está no mesmo sentido, né, descendo, menos I2. Vamos para um exemplo. Neste exemplo, já foi colocado as duas malhas para nós. Então, temos a malha I1 e a malha I2. Eu vou fazer primeiro a equação da malha I1. Porém, antes eu vou distribuir as tensões como de costume. Se eu tenho corrente indo da esquerda para a direita, positivo aqui, negativo aqui. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo e negativo.
Agora nós estamos prontos para começar a análise das malhas. Eu vou começar aqui por baixo. Então temos 15 volts, o próximo componente é este resistor de 5 ohms, menos, porque foi de mais para o menos a tensão, tive uma queda de tensão. Qual a tensão sobre essa resistência? V igual a R vezes I. Então tem 5 e 1. Agora vou descer aqui para o resistor de 10 ohms, onde tem I3. Eu vou substituir direto para não trabalhar com I3. Se eu tenho I1 descendo e eu tenho I2 subindo, a corrente que passa aqui é I1 menos I2. Por quê? Vejam, o sentido de 1 está em concordância com o sentido da tensão. Então, como se ela fosse a comandante aqui da tensão nesse resistor. Como o I2 está no sentido contrário, vai ser negativo. Então, eu vou ter menos, porque foi do mais para o menos a tensão, menos 10 ohms, que multiplica I1 menos I2, menos 10 volts, porque foi do mais para o menos, igual a zero. Eu não vou me preocupar se é resistor ou fonte. Eu vou sempre analisar as tensões. Se foi do mais para o menos, é menos. Se foi do menos para o mais, é mais. Agora vou rearranjar esta equação. Dividindo todo mundo por 5 e reorganizando, chegaremos em 1 menos 3 e 1 mais 2 e 2 vai ser igual a zero. Esta é a nossa primeira equação. Analisando a malha 2, vamos começar aqui de baixo. Temos 10, porque foi do menos para o mais essa tensão em cima do resistor de 10 ohms, porque foi do menos para o mais também. Qual que é essa tensão? Essa tensão aqui. Então, vai ser mais 10 que multiplica I1 menos I2, menos 6 que multiplica I2, menos 4 que multiplica I2. Isto vai ser igual a zero. Resolvendo esta equação, temos 1 mais I1 menos 2 I2 igual a zero. Esta é a nossa segunda equação. Combinando agora as duas equações, chegaremos à resposta onde I1 é igual a 1 ampere e I2 é igual a 1 ampere também. Vamos para um outro exemplo aqui. Primeiramente, vamos colocar o sentido das tensões. Se está descendo aqui, esta colocaremos aqui. Colocaremos aqui e aqui. Bom, vamos lá. Analisando a malha I1, nós temos 24 menos 10 que multiplica I1 menos I2 menos 12 que multiplica I1 menos I3 igual a zero. Resolvendo esta equação, iremos chegar em 12 menos 11 I1 mais 5 I2 mais 6 I3 igual a zero. Nossa primeira equação. Indo para a malha I2, nós temos 10, que multiplica I1 menos I2, começando daqui, né? Menos 24, que multiplica I2, menos 4, que multiplica I2, menos I3. Isto vai ser igual a zero. Simplificando esta equação, temos 5 I1 menos 19 I2 mais 2 I3 igual a zero. Nossa segunda equação. Para a malha I3, temos 12 que multiplica I1 menos I3 mais 4 que multiplica I2 menos I3 menos 4 vezes I0. Quem é I0? Ele está aqui. Nós já encontramos ele, I1 menos I2. Então, 4 vezes I1 menos I2. Só reforçando, este é o valor de I0. Bom, isto é igual a zero. Resolvendo esta equação, temos que I1 mais I2 menos 2I3 igual a zero. Esta nossa terceira equação. Resolvendo o sistema formado pelas equações 1, 2 e 3, chegaremos na corrente I1 igual a 2,25 amperes, I2 igual a 0,75 amperes
e I3 igual a 1,5 amperes. E para o caso, quando eu tenho uma fonte de corrente na análise de malhas. Temos dois casos, vamos para o primeiro. Quando existe uma fonte de corrente apenas de uma malha, considere, por exemplo, esse circuito da figura aqui abaixo. Eu tenho uma fonte de corrente na malha I2. O que eu vou fazer vai ser chamar I2 de menos 5 nesse caso, uma vez que os sentidos são contrários, né? E vou resolver aqui I1 normalmente. Então, vou ter 10 menos 4I1 menos 6I1 menos I2 igual a 0. Resolvendo, I1 vai ser igual a menos 2 amperes. Vejam, quando eu tenho uma fonte de corrente em uma malha, então, quer dizer que eu tenho uma equação a menos para resolver, porque aqui eu tinha duas malhas. Esta malha ficou igual ao valor da corrente da fonte de corrente, e eu tenho somente a malha I1 para resolver. No caso 2, quando eu tenho uma fonte de corrente entre duas malhas, eu vou considerar o circuito da figura A, por exemplo. Criamos uma supermalha, excluindo a fonte de corrente e quaisquer elementos a ela associados em série, como mostramos na figura B. Logo, uma supermalha é a resultante quando duas malhas possuem uma fonte de corrente dependente ou independente em comum. Exemplo, para o circuito da figura, determine I1 a I4 usando análise de malhas. Temos uma fonte de corrente entre a malha I1 e I2, então forma uma supermalha. Ainda temos uma fonte de corrente entre 2 e 3, que também vão formar uma supermalha. Ou seja, esta supermalha vai ser composta de I1, I2 e 3. O que eu vou fazer agora é a malha por fora aqui de todos esses elementos. Vou obter, partindo aqui de cima, eu vou ter menos 2I1, menos 4 e 3, menos 8 que multiplica I3 menos I4, menos 6 e 2 igual a 0. Simplificando, I1 mais 3 e 2, mais 6 e 3, menos 4 e 4 igual a 0. Se eu fazer a lei de Kirchhoff das correntes no ponto P, que é este ponto aqui, eu vou obter que I2 é igual a I1 mais I5. Se eu aplicar a lei de Kirchhoff das correntes neste nó Q, então LKC em Q, eu vou obter que I2 vai ser igual a I3 mais 3 e 0. Eu sei que o I0 vale menos I4. Com isso, eu vou ter que I2 vai ser igual a I3 menos 3 e 4. Então, tem a equação aqui 1, equação 2, equação 3. Falta a quarta equação, que eu vou fazer esta malha aqui. Aplicando a lei de Kirchhoff das malhas na malha I4, eu vou ter menos 2 e 4, menos 8, que multiplica I4 menos I3, menos 10 igual a 0. Então, 5 e 4 menos 4 e 3 vai ser igual a 0. Essa é a nossa quarta equação. Resolvendo tudo isso, vamos chegar em um I1 de menos 7,5 amperes, um I2 de menos 2,5 amperes, um I3 de 3,93 amperes e um I4 de 2,143 amperes. Vamos falar das aplicações agora. Existem dois tipos de BJTs, que são transistores NPN e PNP. Esses que são os tipos de transistores diferentes, o encapsulamento, e que temos os dois tipos, NPN e PNP, com os símbolos respectivos aqui, os símbolos elétricos. Aplicando a lei de Kirchhoff na figura A, nós vamos obter que a corrente do emissor, que é desse pedaço aqui, vai ser a corrente da base mais a corrente do coletor. E as tensões VCE mais VBE mais o VCB vão ser iguais a zero, porque eu fechei um ciclo aqui. O BJT pode operar em um de três modos, ativo, corte e saturação. Quando os transitores operam no modo ativo, normalmente o VBE é aproximadamente 0,7 volts. O IC no transistor vale alfa que multiplica IE, onde alfa é o chamado ganho de corrente em base comum. Nessa equação 3.29, A representa a fração de elétrons injetada pelo emissor que é coletada pelo coletor. Da mesma maneira, o IC vai ser igual a beta que multiplica IB, onde beta é conhecido como ganho de corrente emissor comum. E alfa e beta são propriedades características de determinado transistor, para o qual adotam valores constantes. Normalmente, alfa assume valores do intervalo de 0,98 a 0,999,
enquanto beta assume valores na faixa de 50 até 1000, podendo até ser um pouquinho acima. Das equações 3.27 a 3.30, fica evidente que o IE, que é a corrente do emissor, vai ser igual a 1 mais beta, a corrente da base. Ou seja, beta é igual a alfa sobre 1 menos alfa. Essas equações mostram que, no modo ativo, o BJT pode ser modelado como uma fonte de corrente dependente controlada por corrente. Então, um transistor pode ser simplificado através deste circuito aqui. É um circuito equivalente do transistor, com uma fonte de tensão, e aqui eu tenho a fonte de corrente controlada por corrente. Um exemplo, determine IB, IC e V0 no circuito transistorado da figura. Considere que o transistor opera no modo ativo e que beta é igual a 50. Já temos as malhas de entrada e a malha de saída. Vamos analisar primeiro a malha de entrada. Nós temos 4 menos IB, que multiplica 20 kg, que é 10 elevado a 3, mais VBE é igual a 0. Logo, o IB vai ser igual a 4 menos 0,7, que é a tensão VBE, dividido por 20K. Isto vai dar 165 microamperes. Temos que IC vai ser igual a beta IB, igual às equações anteriores. Então, IC vai ser 50, que multiplica 165 microamperes. Ou seja, IC vale 8,25 miliamperes. Agora nós vamos analisar a malha de saída. Bom, aqui temos mais e menos. Então, vamos ter V0 mais 100 IC menos 6 igual a 0. O V0 vai ser igual a 6 menos 100 IC, que vai ser igual a 6 menos 0,825, que vai ser igual a 5,175 volts. Então temos o valor de V0, IB e IC. Assim terminamos nossa aula de hoje sobre métodos de análise de circuitos elétricos, enfatizando os métodos de nó e malha. Até a próxima aula.